Amado, eu tenho uma coisa só para você nessa mensagem. Eu vou usar 3 textos para fundamentar, mas é só uma coisa que eu tenho para dizer para você. E uma frase muito simples: ame a sua igreja. Amém? Essa é toda a mensagem. Ame a sua igreja. Dá para você falar isso com o irmão que está do teu lado? Amém. Esse é o tema da mensagem. Ame a sua igreja. Nós vivemos um tempo muito interessante, muito importante, muito angustiante em outros sentidos, motivo que fez a gente parar para orar pela nossa nação. A gente está vivendo tempos muito, é uma esquina da história. A gente está para mudar a história, a gente está para mudar a estação, em todos os aspectos. Quando no Brasil algo parecido com o que está acontecendo hoje aconteceu? Quando no Brasil ou em qualquer outra nação houve uma intervenção ao ponto de denunciar pecado e corrupção, como está acontecendo no Brasil, sem uma ação explícita, intencional de Deus? Só Deus pode fazer essas coisas. Só Deus. A gente está num momento muito importante da história da nossa nação. Mas nos momentos mais importantes da história, nas quinas das histórias, nas curvas das histórias das nações, o povo de Deus garante a direção certa para as pessoas e para a sociedade. Porque ninguém nesse planeta tem uma palavra mais assertiva do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ninguém nesse planeta tem uma palavra mais poderosa do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ninguém nesse planeta tem uma palavra mais transformadora e salvadora e justa e justificadora e libertadora do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ame a sua igreja. Nós carregamos uma palavra que pode transformar tudo. Você carrega uma palavra que pode promover a transformação e a reconstrução, o redirecionamento da história de uma nação, da humanidade, de uma cidade, de uma família, de uma pessoa. A igreja tem isso, ninguém mais tem. O Supremo Tribunal não tem. O Legislativo não tem. Só quem tem é a igreja, só quem tem somos nós. Por isso, amado, ame a sua igreja. Em momentos tão cruciais na história da Inglaterra, a igreja se levantou. Algumas centenas de anos atrás, avivalistas se levantaram. No século XVIII, no século XIX, em tempos em que a Europa, em tempos que a Inglaterra estava quebrada, homens de Deus se levantaram
apontando uma direção: busque a Deus. Na virada do século XIX para o século XX, há um avivamento que aconteceu no país de Gales, por um jovenzinho que tinha menos de 20 anos, tinha 18 anos, Robert Evans. Quem já leu sobre o avivamento de Gales? O Bonfim Externo não vale. Não vale. Vale, claro que vale. Né? Robert Evans, um jovem. Quem tem menos de 20 anos aqui? Levanta a mão. Só estou com preguiça. Ok. Menos de 20 anos de idade. O Espírito Santo enche esse jovem. Ele vai orar na sua igreja. A cidade, o país de Gales é muito pequenininho, fica no sul ali da Grã-Bretanha, fica no sul da Inglaterra. Sofrendo também caos, um avivamento transformou o país de Gales. Robert Evans, ele pregava, as pessoas caíam em arrependimento, não tinham 20 anos de idade. Deus entrou em cena. A nação foi tocada e a nação foi transformada. As pessoas se convertiam aos milhares. Os bares fecharam, as igrejas cresceram. As indústrias começaram a encher de trabalhadores, porque um senso de justiça pairou sobre a nação. Onde todas as pessoas tinham emprego. Nenhum pai ficava sem dar comida para os seus filhos. E o pai se matava, como está acontecendo hoje. Tem pai de família se matando, porque não está vendo como suprir a sua casa. Desesperados. Mas um senso de justiça tomou a nação, uma pequena nação de Gales, e houve uma transformação radical. Eles começaram a exportar pregadores para tudo quanto é lado, muitos vieram para os Estados Unidos também. O povo de Deus deve se posicionar em tempos de curva na história, de curvas históricas. Nesses tempos, Satanás trabalha muito, mas trabalha muito para desanimar as pessoas e entristecer o povo de Deus, para torná-lo inoperante. Há uma ação deliberada das trevas para tornar o povo de Deus inoperante. Desanimado com as coisas, com excessos de sensibilidade, tendentes à ofensa, à tristeza, ao desânimo e ao afastamento. Se a igreja não se posicionar em curvas históricas, qual será a direção da nossa nação? Qual será a direção do nosso município? Qual será a direção da nossa família? Qual será a direção da nossa cidade? Um senso de justiça que deve pairar sobre todos nós, nas empresas onde nós trabalhamos, no comércio, na prestação de serviço, na educação, nos bancos, quem vende, quem compra, guardando a verdade como uma premissa do reino dos céus, a honestidade como uma premissa do reino dos céus, dos filhos de Deus, o trabalho duro como uma premissa dos filhos de Deus. Sem querer ganhar dinheiro fácil, sem querer ganhar dinheiro
à base de suborno, à base de injustiça, mas trabalho duro. Porque não se constrói nada sem trabalho. Eu e você, amado, estamos numa curva histórica, a nação está numa curva histórica. E quando você olha para a história, você olha para a palavra de Deus, o povo de Deus precisa ser forte, firme, se posicionar nesses momentos. Agora a gente não pode ouvir uma palavra dessa e falar assim, interessante, legal essa palavra, bastante informação histórica, legal, vai para casa, assiste televisão, dorme amanhã, começa o dia de novo. Gente, chega. De a gente ouvir uma palavra, gostar muito ou não gostar nada, mas continua a mesma coisa. Continuar cometendo os mesmos pecados. Acessando pornografia como sempre, mentindo como sempre, flertando como sempre, enganando o patrão como sempre, roubando hora de trabalho como sempre. Estou dizendo que vocês fazem isso, estou falando mais de forma geral. Mas o fato é que a gente está orando por justiça. Sabe quem são os instrumentos de justiça nessa terra? Somos nós. Somos nós os instrumentos de justiça nessa terra. Nós somos o sal da terra. É a gente que dá o tempero. É a gente que dá o tempero. Em momentos tão importantes como os que vivemos, ame a sua igreja. Porque o diabo está trabalhando incessantemente, o diabo está trabalhando ferozmente para tornar a igreja inoperante, tornar a célula inoperante. Depende de mim, de você deixar isso acontecer ou não, e virar mesa em cima do diabo. E ser o que a gente é chamado para ser nessa terra. E não faz a menor diferença se você não está gostando de uma coisa ou de outra, não importa. Porque família é assim. Nem tudo que acontece no teu casamento você gosta. Com exceção do Haroldo. O casamento deles é perfeito. Com exceção do Luiz também, do Luiz e do John Marco. Graças a Deus tem exceções. Do Val, oh Deus. Mas família é assim. Família dá trabalho. Nem tudo que acontece em casa a gente concorda. Nem tudo sai do jeito que a gente quer. Mas é porque a gente é família, Deus do céu. Agora você abandona a tua mulher só porque você não gostou do arroz que ela fez. Não dá ideia, né? Não dá ideia. Não vou dar ideia, não. Você abandona o teu marido porque ele quase não fala com você. Se fosse por isso, não tinha mais nem casamento, porque os maridos não falam mesmo. Não dá tempo, as mulheres falam o tempo todo. Não dá tempo.
A Viviane não está aqui, né? Pode estar aproveitando. Se fosse por isso, não tinha mais casamento. Nem filho morava mais junto com o pai. Porque tem um ser que fala e não para nunca, é pai para filho. Mas ainda mãe. A mãe tem um dom divino de ligar alguma coisa nela e ela não para nunca. Agora o filho vai deserdar o pai por causa disso? Não. Por quê? Porque é família. A gente continua junto, a gente trabalha, a gente se ajuda, a gente se ama, quebra o pau, mas depois está junto de novo. O bom é diminuir o quebra-pau, né? A gente vai crescendo, a gente vai amando mais, vai aprendendo a lidar com as diferenças. A gente vai convivendo. Igreja é assim, Deus do céu. Igreja é assim, nós somos família. Nem tudo que acontece você concorda, nem tudo que acontece eu concordo. Mas igreja é família. Ame a sua igreja. Ame os cultos, ame a sua célula, ame o ministério que você trabalha. Mas ama com intensidade, ama de verdade, não perde nada. Quero ler um texto para você, que está no Salmo 122. Eu vou ler alguns 3 textos, eu disse, e eu vou tirar algumas coisas para engordar essa frase. Ame a sua igreja. Para dar tempero, para botar um recheio nesse negócio. Ame a sua igreja. Ok? Salmo 122. Está assim. Se você quiser projetar o texto, pode projetar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Tem uma palavra de Deus que libera uma promessa, uma profecia para aqueles que amam Jerusalém. Mas Jerusalém para nós é figura. É figura da nossa igreja. Da nossa igreja local. Reine paz dentro de teus muros. E prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço: haja paz em ti. Não contenda, não desavença, não competição, não oposição à liderança. Haja paz. Não falta de cooperação, não ausência, não inoperância. Haja paz, trabalhando pela paz. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Olha o posicionamento do salmista: buscarei. Por amor à casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. A proatividade
não é ficar vendo o bonde passar, não é ficar sentado esperando e vendo o que vão fazer, é cada um assumindo a sua responsa. Buscarei o teu bem, é ativo, é ação, é cada um fazendo a sua parte. Amém? Salmo 137. Lê comigo também. Salmo 137. As margens dos rios da Babilônia. O texto que lemos em Jeremias fala desse momento em que a injustiça sobre Israel foi tão grande, a idolatria sobre Israel foi tão grande, que Deus pegou eles e colocou num cativeiro, tirou eles de Jerusalém. Esse texto do Salmo 122 é um texto de romaria, é um salmo que se cantava nos exílios. O que isso significa? O 137 também. O que isso significa? Significa que, quando estavam em Jerusalém, não cultuaram a Deus, não serviram a Deus divinamente, não fizeram aquilo que tinham que fazer. O que Deus fez? Tirou eles de lá e botou no cativeiro, botou eles debaixo de opressão, debaixo de dificuldade. Por quê? Simples. Abre em Oséias capítulo 5, verso 15. Oséias 5,15. Está escrito assim. Aliás, olha o 14 também. Pois serei como um leão para Efraim, e como um leão grande para Judá. Eu os despedaçarei e irei embora. É Deus que está falando sobre o seu povo. Por causa das desobediências, dos pecados, das idolatrias, eu os despedaçarei e irei embora. Eu os levarei sem que ninguém possa livrá-los. Verso 15. Então voltarei ao meu lugar, até que eles admitam sua culpa, e eles buscarão a minha face. Em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Aquela versão é outra. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles aflitos, ansiosamente me buscarão. Foi isso que Deus fez com o povo. Botou eles no cativeiro, tirou eles de Jerusalém. Aí no cativeiro, a alma deles ficou esmagada, de saudade pela presença de Deus, porque Deus tinha se afastado. Quem pode suportar a ausência de Deus? E se a gente não tomar um posicionamento firme de amar a nossa igreja, amar a casa de Deus e fazer, cumprir a nossa parte, o nosso papel, cada um é importante. O que é que Deus vai precisar fazer para as fichas caírem? O que é que Deus vai precisar fazer? Salmo 137 fala disso. É o povo que está lá no cativeiro babilônico, e o texto diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém,
haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha. Aí o verso 5 e 6 eu quero destacar, e é quase uma automaldição que o povo proferiu para si mesmo. Ele disse: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, a que ele usava para tocar a harpa, e apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. O texto segue, mas o que nos interessa são esses dois versos 5 e 6. Esse povo está declarando amor a Jerusalém, mas eles estão fora de Jerusalém, eles estão no cativeiro, às margens dos rios da Babilônia. O que é que vai precisar acontecer para a gente assumir o nosso ministério, assumir a nossa vida cristã, assumir o nosso papel na igreja, amar essa igreja, amar essa igreja, amar essa igreja com todas as tuas forças? Sabe, esse texto 5 e 6 é uma automaldição. Que a minha mão direita resseque, é a mão que toca louvores, se por acaso eu me esquecer de Jerusalém, e minha língua se apegue ao céu da boca, eu perca a capacidade da fala e do canto, se eu não cantar para o meu Senhor na sua casa, se eu não gastar a minha voz para louvá-lo e para adorá-lo, a minha mão, tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu sou capaz, e a minha fala, tudo aquilo que está dentro de mim, que eu posso comunicar, aquilo que eu posso expressar, aquilo que eu posso entregar para o Senhor, que eu perca tudo isso, que eu vire um inválido. É essa a automaldição que eles lançavam sobre si mesmos, que eu vire um inválido, se por acaso eu me esquecer da casa de Deus, ou considerá-la igual a churrascaria, igual a pastelaria, igual a aniversário de quem quer que seja, ou igual a qualquer outra coisa, ou a agenda do culto da noite é tão importante quanto qualquer outro aniversário, quanto qualquer outra coisa. Que se me apegue a língua ao céu da boca, que a minha mão se resseque, se eu considerar as coisas de Deus, o reino de Deus, a casa de Deus, igual a qualquer outra coisa, porque ela precisa ser a nossa maior alegria. Os judeus recitavam esse verso 5 e 6 em muitas ocasiões. Interessante que em algumas classes de judeus, jovens que estão para se casar, tem um momento no casamento judeu que é cheio de ritual muito bonito, não sei se você conhece. A entrada é cheia de detalhes lindos, o vestido tem significados, tudo tem significado no casamento, mas no casamento judeu, a quantidade de significados, ela é entendida e compreendida por todos de uma maneira muito linda, de maneira que a festa, ela é uma festa absolutamente profética. Todo casamento judeu tem um cunho profético poderoso. A noiva, junto com os pais, entram pelo corredor. Quando se aproximam do noivo, eles dão 7 voltas em torno do noivo, lembrando dos 7 dias da criação, incluindo do descanso, porque tudo está começando, uma família está sendo recriada, uma família está iniciando agora, e a família dá volta em torno do noivo, também lembra Jesus, também lembra a perfeição do noivo, lembra a perfeição das bodas do cordeiro, lembra a perfeição do casamento, entre homem e mulher. Os diferentes se juntam, e quando os diferentes se juntam e se somam, eles se aproximam da perfeição. Número 7 lembra a perfeição. E há um momento da cerimônia que eles colocam o noivo e a noiva em cadeiras, eles levantam os dois nas cadeiras e ficam dançando pelo salão, e eles cantam
textos e salmos de maneira linda, mas tem um momento, perto do fim da cerimônia, que o noivo, ele pega um lenço, tem uma taça de vidro, dentro desse lenço, todo amarrado, para não correr risco nenhum. Em algum momento, próximo do fim, ele coloca a taça no chão e quebra essa taça com os pés. Mas antes dele quebrar a taça com os pés, ele recita esses versos aqui, de Salmo 137, 5 e 6. Ele recita para ele mesmo. O noivo recita para ele mesmo e para a sua casa, e ele declara para si mesmo essa automaldição: se ele esquecer em Jerusalém, que sua mão resseque, sua língua se apegue ao céu da boca, porque Jerusalém é a nossa maior alegria. Ele está diante da noiva, ele está dizendo para a noiva o seguinte: Jerusalém é minha maior alegria, não é você. Aí quando ele declara esse texto, ele pisa no copo, dentro do lenço, e espedaça o copo de vidro. E esse espedaçar, essa quebra do copo de vidro, lembra algumas coisas. Lembra, por exemplo, que Jerusalém foi destruída. E foi destruída porque não amaram Jerusalém. O povo foi destruído porque não amou Jerusalém. Deus destruiu o que está desajustado dele. Deus destrói muitas vezes na história. Mas ainda, o quebrar do copo também lembra a destruição do templo no ano 70, porque aqui a gente está falando do templo que foi destruído por Nabucodonosor, mas depois ele foi reconstruído. Mas no ano 70, de novo, pelo imperador Tito, numa investida de Roma, o templo de Jerusalém, que tinha sido reconstruído, principalmente por Herodes, pelo povo da repatriação, com Zorobabel, mas aí Herodes chega e ele constrói, ele amplia o templo, faz dele um palácio gigante. Ficou uma coisa linda e maravilhosa. Mas no ano 70, os romanos entram em Jerusalém e destroem o templo completamente. Deus destrói aquilo que se torna ídolo na nossa vida. Então o quebrar do copo lembra que Deus destrói, mas também lembra uma outra coisa. O quebrar o copo de vidro é interessante, porque é uma obra de arte. Toda obra de vidro é uma obra de arte. Mas tem uma coisa: você consegue derreter o vidro de novo e você consegue refazer tudo de uma maneira linda, que você não encontra remendo, você não encontra fissuras, você não encontra defeitos, você não encontra nada. Tem muitas coisas que podem ser restauradas, não tem? Nessa vida: madeira, cimento, parede, roupa, tecido, plástico. Tem muita coisa nessa vida que pode ser restaurada. O vidro também. Só que para o vidro ser restaurado, ele tem que voltar para o fogo. Ele volta para o fogo, não tem remendo. Não pode ter remendo em vidro. E quando ele volta para o fogo, a natureza da matéria modifica. As moléculas se desarrumam todas. Por causa da alta temperatura, ele derrete, ele deforma, para depois, quando as moléculas do vidro, por causa da alta temperatura, estão todas deformadas, espalhadas, aí o artista vem e reconstrói uma obra, e ela é perfeita. É isso que Deus faz comigo e com você. Amém. Obra perfeita. Obra perfeita. E o noivo no casamento está dizendo: que eu seja quebrado, se por acaso eu deixar de amar Jerusalém. Agora, qual é o lance de Jerusalém? O que tem em Jerusalém? O que é Jerusalém? É só uma cidade. Mas qual é o lance de Jerusalém? 3 coisas. Primeiro, Jerusalém é a cidade do rei. É o rei. Eu quero o rei, eu quero a
presença do Rei, eu quero mais do Rei em mim, eu quero ser servo desse Rei, o Rei não me interessa, não tem tudo a ver comigo. Quem é o Rei da igreja? Amém? Outra coisa que tem em Jerusalém, o povo do reino. O povo do reino está lá. Quem é o povo do reino hoje? A igreja somos nós. Mas tem uma terceira coisa. O Pai também está lá. Porque onde está o Filho, está o Pai. O reino de Deus está lá. O Rei do reino de Deus está lá. Onde Deus habita? Onde Deus habita hoje? Na igreja. Deus habita em nós. Esse é o lance de Jerusalém. O lance de Jerusalém é o lance da igreja. Agora nós vivemos e convivemos na expressão local da igreja. Nós vivemos aqui. É essa comunidade. É a expressão local do reino de Deus, é a igreja local, é a expressão local do reino de Deus, e ela em si tem todas as características do reino do papai. Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Olha o sermão de novo e fala assim: ame a sua igreja desesperadamente. E sirva. Por isso, meu amado, não falta na tua célula. A igreja é um corpo de Cristo. Ame e trabalhe para que a igreja cumpra a sua missão completamente nessa terra. Não faz a menor diferença se você não está concordando com um monte de coisa, não tem nada a ver. O que importa é que a gente está junto e a gente vai trabalhar para cumprir a nossa missão. Amém, querido? Amém. Meu irmão, eu já fiz isso, às vezes eu peço permissão para falar como a coisa funciona dentro de mim, porque eu vivo isso. Eu vivo isso desde a minha infância. Eu fui ensinado pelos meus pais a amarem a igreja, amar a igreja. Vocês não têm ideia, nos diversos ministérios que nós passamos, o quanto nós fomos ralados. Eu já fui acusado de ser ladrão dentro da igreja. Não, eu não vou dar muito detalhe, eu sei que está sendo filmado, depois a gente edita esse negócio. Lá no passado, eu já fui acusado de roubar a igreja. Eu já fui acusado de mentir. Eu já fui acusado de roubar o trabalho de uma associação inteira, do trabalho que a gente fazia lá em São Paulo. Eu já fui acusado de fazer um monte de coisa errada. Pessoas se levantaram, mas acusaram, pessoas entravam na igreja só para profetizar contra nós. Demônios às vezes entraram na igreja, entravam demônio por pessoas para amaldiçoar a gente, para maldizer a gente, para aliciar pessoas, para se levantar contra a liderança, contra nós também contra a liderança. Tantas vezes, mas tantas vezes que eu nem sei, eu fiquei sem receber honorário, sem receber salário, sem receber. Estou abrindo meu coração com você. Mas eu não estou nem aí, eu não estou nem aí, eu não estou nem aí. Porque eu aprendi a amar a igreja, porque Deus me deu um chamado. Eu já fui perseguido por demônio durante as madrugadas. Teve um período que toda madrugada
ligavam e ficavam fungando na linha telefônica. Eu não conseguia dormir, porque tinha uma obra de Deus acontecendo na igreja. O demônio mandava recado para mim, por pessoas, mandava recado por escrito. Achei um livro, o demônio mandava um recado para mim por escrito, mandava carta. Os demônios atazanavam a vida da gente, meu irmão. E às vezes, para ajudar, muitos crentes ainda se levantaram enganados pelos demônios para trabalhar na igreja, não do Paulo Moral, mas da igreja, dividindo força, fazendo um pandemônio, espalhando gente, um monte de coisa. Todos os motivos naturais eu teria para jogar tudo isso por espaço, mas a gente não vive por esses valores. Eu amo a igreja porque Jesus morreu por mim e Ele me chamou para servir a igreja, e eu não estou nem aí que as coisas acontecem, os maus que fazem, não sei, eu não estou nem aí, porque eu amo a igreja de Jesus Cristo. Eu não troco o culto. Uma vez, eu já contei isso alguma vez, eu era pré-adolescente, eu não sei, eu via tanta gente não ir na igreja nos domingos, eu via tanta gente faltar, eu ficava pensando, mas por que as pessoas faltam no culto? Eu definitivamente não entendo por que as pessoas faltam no culto. Na nossa família, fomos ensinados, e a gente ensinou os nossos filhos isso também. Meu querido, se chega um amigo na hora de eu ir para a igreja, ou família, ou vai comigo, ou fica sozinho em casa. É assim que eu funciono. Alguns não gostavam disso, mas sabe o que acontecia na história de todos os meus pais? Quando a família que não gostava dessa nossa postura passava por luta, vinha pedir socorro para a gente. Na casa do meu pai já morou família, já nós entuchamos móveis de 2 casas dentro da casa do meu pai, porque na hora da dificuldade foram pedir socorro para os meus pais, e meus pais deram socorro. Nós priorizávamos a família antes da igreja. Deus, família e igreja. E sabe? Porque nós priorizávamos a família, meus pais nunca permitiram que a gente negociasse a agenda da igreja, a agenda do reino de Deus, por qualquer outra coisa. Isso é priorizar a família. É ensinar a família a amar a igreja, a honrar a igreja. Isso é priorizar a família. Ensinar o seu filho a amar a classe. Isso é priorizar a família. Aí teve um dia que eu resolvi testar, vamos ver o que acontece. Eu não vou para a igreja. De manhã, meus pais levantaram, meus irmãos, estava cheio de irmão, não sei o quê, não tinha tanto na época, tinha mais 2, eu, Arnaldo e Elaine. Hoje, depois foram 6, e mais 3 chegaram depois. Mas nós éramos em 3, aí todo mundo levantando, minha mãe trocando os neném, e tá, eu falei, eu não vou para a igreja hoje. Falei para a mãe, eu não quero ir para a igreja hoje não. Aí minha mãe ficou olhando, ficou um tempo olhando para mim assim. Aí ela falou assim, tudo bem, Paulo, pode ficar. Saiu todo mundo foi para a igreja, por favor, não sei. Aí foi todo mundo, eu fiquei sozinho em casa. Aí eu fui para a sala, ligo televisão, fui para a cozinha, já tinha tomado café, vou para o quintal sozinho, olho para cá, tem ninguém, vou no banheiro, aí vou para o quarto, aí volto,
orar. Eu falei assim, acho que eu vou orar. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou orar. Aí, eu pensei, vou orar. Comecei a orar. Eu falei assim, eu vou orar no banheiro. Porque alguma coisa eu achei que ia acontecer. Muito obrigado. Obrigado. Dá licença. Entrei no banheiro, comecei a orar. Meu amado, o Espírito Santo me tomou de um jeito, com uma carga, assim, eu vi o Espírito Santo, Paulo, o que você está fazendo aí? Eu comecei a chorar, comecei a gritar, comecei a berrar, não entendi porque eu entrei no banheiro. Eu comecei a berrar, Senhor, me perdoa, me perdoa. O que eu estou fazendo aqui? Não tem o menor sentido. Eu pedi muito perdão, quase que eu fiz uma automaldição na minha vida. Mas eu falei comigo, falei, Senhor, nunca mais vou trocar o culto por qualquer outra coisa, porque não vale a pena. Gente, nós fomos ensinados a amar a igreja. Gente, a gente participava de tudo. Tinha conjunto coral, a gente estava lá. Tinha coral principal, a gente estava lá. Tinha conjunto vocal, a gente estava lá. Tinha conjunto a capela, a gente estava lá. Tinha conjunto de jogos, a gente estava lá. Tinha conjunto de crianças, a gente estava lá. Tinha trabalho missionário de sábado, a gente estava lá. Tinha trabalho de sábado de missionário de domingo, a gente estava lá. Tinha ensaio de domingo à tarde, a gente ia para a igreja de manhã e ia para a igreja à noite. A gente tinha visita no meio de semana, a gente estava lá. Tinha que expulsar demônio, a gente ia também. A gente expulsava demônio também. Com adolescente, eu já tinha várias experiências de expulsar demônio. Estava até conversando hoje na hora do almoço, não é um negócio legal. Porque o bicho chato é demônio. Ou coisa chata. Sabe? Não é, mas precisa. Quem tem o poder de expulsar demônio nessa terra, não ser da igreja, eu e você. Você não precisa ligar para mim, você. Aliás, eu estou orando para Deus fazer manifestar demônios para a igreja, para ensinar a gente, sabe? A ter mais temor e aprender a libertar as pessoas. Tá? E hoje no almoço eu falei isso, eu sei, presta atenção, eu sei que vai ter um momento que vai começar a pipocar. Deus falou 3 coisas para nós: prega, cura e expulsa o demônio. Então fique esperto. Fique esperto para que não seja em você. Desculpa, agora eu não resisti. Foi mais forte que eu. Gente amava a igreja. Eu ensinei meus filhos isso. Eu cresci desse jeito. Foi para fazer faculdade teológica desse jeito. Eu não perdia tempo, tudo que estava relacionado à igreja. Depois entrei no ministério, só levei cacetada. Vocês sabem quantas vezes eu perdoei a igreja por não me pagar salário? Somaram tudo, acho que dava uns 2 anos de salário. Eu perdoava, chamava a liderança, estou perdoando, você me paga. Aí passava, estou perdoando, você me paga. Várias vezes eu fiz isso, eu não estou nem aí. Sabe, só pancada, mas sabe uma coisa? Eu sei que é a igreja que vai fazer transformação, eu sei que é a igreja que vai fazer mudança numa cidade. Eu sei que é pela igreja que Deus transforma uma nação. Eu sei que é pela igreja. Por isso, ame a sua igreja e expulsa qualquer espírito de tristeza que tiver no teu coração, porque o que o diabo quer é tornar a igreja inoperante.
Deixa de dar trabalho para o teu líder de célula, pelo amor de Deus. E para de fazer ele ficar ligando para você ir para a reunião. Assume o teu papel, pelo amor de Deus. Assume o teu lugar. Cada um é importante. A energia que o líder e a célula podiam estar gastando para alcançar perdido, fica gastando para convencer os membros a virem para a reunião. Para com isso, pelo amor de Deus. Ame a sua igreja. Fica de pé comigo, vamos encerrar. O que eu tinha para falar, eu falei que eram 3 textos, não falei? Atos capítulo 2, 42 em diante, está assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meu querido, nós fizemos uma sala de oração, é para você vir orar, é para você acessar o céu, é para você tocar no trono, é para você experimentar milagres de Deus, é para você ter experiências do Espírito Santo, é para você vir orar. Uma igreja que não ora não avança, uma pessoa que não ora não avança, uma família que não ora não avança. Vem orar, pelo amor de Deus. Não vou achar que esse investimento aí foi prejuízo. Não foi. Não sei não. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. Estavam juntos, fala assim comigo. Estavam juntos. Eu preciso estar junto. Amém. E tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam. Segunda vez que aparece a palavra perseveravam. Diariamente perseveravam, unânimes no templo. Eles concordavam com tudo, não tinha gente diferente lá. Todo mundo era diferente. Numa comunidade de 3 mil, 5 mil nessa altura do campeonato, são 5 mil sentenças, são 5 mil ideias, são 5 mil opiniões. Mas eles estavam juntos, unânimes. Amém? Unânimes, diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria. Fala comigo, alegria! Alegria! Vamos falar uma alegria mais alegre? Assim, alegria! Alegria! Com alegria, ok? Com alegria! Ah, mas eu não estou sentindo. O que você está sentindo, o quê, irmão? A questão não é sentimento, o que você sente. Ah, irmão, entenda o seguinte: não está escrito no Novo Testamento, e ficarás arrepiado quando as coisas do Senhor estiverem. Está escrito isso no Novo Testamento? Não tem nada a ver. A gente cultua por fé. Fé é certeza das coisas que não se veem. Amém? Fé, é por fé que a gente adora, é por fé que a gente cultua, é por fé que a gente sabe que Deus está. Mas não estou sentindo arrepio, então Deus não está. Ei, que história, que doutrina é essa? Não existe esse negócio. Ah, não senti, então. Ei, eu já disse para alguns: se eu não estou sentindo, você quer sentir? Toma um purgante, que você vai sentir. Você vai tirar tudo o que precisa e vai resolver. Sabe? Não tem nada a ver com estou sentindo, não é estou sentindo, amado. É certeza, é postura, é posicionamento. Amém, querido?
ficar esperando sentir, não vai acontecer. Ok? Agora, quando Deus está, aí, meu amigo, aí Deus está. Aí eu posso sentir, posso acontecer um monte de coisa, mas a coisa não começa pelo sentimento. Sentimento não é padrão para nada na fé. É o que você sabe, é o que você crê. Alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentados, contando com a simpatia de todo o povo. O que diz o texto lá de Salmo 122? Aqueles que amam, vou parafrasear, aqueles que amam a igreja. E a igreja é a sua maior alegria, só porque a igreja é o corpo de Cristo. Amém? Prospera. Irmão, presta atenção, pelo amor de Deus. Tem muito crente capengando na vida, porque não ama a igreja, porque Deus não faz prosperar. Ama a igreja, se doa por ela, entrega tudo para ela, porque tudo é de Deus. Entrega teu tempo, entrega teu fim de semana, entrega teu esforço, entrega tua inteligência, entrega teu dinheiro. Entrega teu dinheiro também. E vamos suprir esse negócio para fazer o trabalho acontecer, alcançar mais gente para Deus. Amém? Caiu na simpatia do povo a prosperidade. Quem ama Jerusalém, quem ama a igreja, Deus faz prosperar. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Está fácil. Ninguém converte na minha cela. Ninguém converte na igreja. É tão fácil. Você pensa que eu não tenho essas crises? Eu tenho. Pensa que é só você? Não, eu tenho. Eu tenho. Ama. Amém, queridos? Amém. Já tinha acabado, agora comecei de novo, agora eu acabei de novo. Vamos lá. Baixa a cabeça agora. Pai. Pai. Ajusta nosso coração. Ajusta nosso coração. Por favor. Num tempo na história do Brasil tão importante, a tua igreja precisa assumir o seu papel, o seu lugar. A gente precisa ser instrumento de justiça nessa terra. A gente precisa estar amando a igreja, trabalhando por ela, fortalecido junto, cheio do teu poder e da tua presença, abençoando-nos mutuamente, amando-nos mutuamente, servindo-nos mutuamente, sendo fortalecidos mutuamente, no lugar onde o Espírito Santo pode fluir com toda a liberdade entre todos. E usar essa igreja para manifestar o reino do Senhor no tempo de demolição de estruturas naturais da nação. A tua igreja entra em cena, mostrando a direção. É Jesus, é Deus, é o reino de Deus, são a justiça do reino de Deus, são os valores do reino de Deus. Faz a tua igreja forte num tempo tão importante, histórico que vivemos, Pai. Mas ensina-nos, ó Deus, a amarmos a igreja, assim como o teu povo estava sendo ensinado por ti a amar Jerusalém, por causa da tua presença, da presença do rei, de um povo que é o povo do reino. Nós somos tudo isso hoje. Ensina-nos a amar a tua igreja mais do que qualquer outra coisa, priorizando a família, levando a família para a igreja, ensinando os nossos filhos a amarem a igreja, a amarem a Deus, a buscarem o reino de Deus em primeiro lugar em tudo. Ó Pai, transforma-nos, abençoa-nos e faz da gente uma igreja onde flui o teu poder e a tua presença, onde o amor é a coisa mais visível entre todos, no nome de Jesus. Abençoa-nos assim, Pai. Pai, nós queremos
Que o Senhor fortaleça a cada um de nós. O Senhor nos usar num tempo crítico na história. O Senhor nos usar como instrumentos de justiça. Mas trata a gente. Trata a gente. E usa a gente do jeito que o Senhor quer. No nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você vai abraçar pelo menos uns 5 queridos aí.